Olá pessoal, estamos chegando no nosso último item do curso aí, que é uma introdução sobre eletrônica de potência. Esse último item, o foco dele não é aprofundar muito na parte de cálculos, mas realmente dar uma visão geral dos componentes eletrônicos que são utilizados nos conversores de potência e entender mais ou menos o conceito de funcionamento deles. Tá? Nós vamos fazer alguns cálculos, mas são cálculos simples. É mais importante vocês entenderem o conceito e o que é que significa eletrônica de potência. Então, o que é eletrônica de potência? A eletrônica de potência ela é uma área da engenharia elétrica, né, que utiliza os componentes semicondutores para a gente conseguir controlar ou converter a energia elétrica que está sendo colocada em determinadas cargas, né, que está indo de uma carga para outra ou de um lugar para o outro. Então, aqui a gente pode ver que ele é uma junção tanto da parte de circuitos de potência, quanto de eletrônica, quanto de controle. Tudo isso em conjunto forma o que a gente chama de eletrônica de potência. E o que são os conversores de potência? Eles são circuitos, né, que são uma interface entre uma determinada fonte de energia e uma carga, de maneira que eu consiga controlar ou alterar o nível de tensão e de corrente de um lado para o outro, de forma que o fluxo de potência consiga ser controlado entre essas duas pontas. Então o conversor às vezes ele tem esse papel, né, de fazer essa adequação do sinal que está de uma determinada fonte para uma carga que precisa do sinal de um outro jeito. Às vezes você tem uma fonte de corrente contínua, mas você tem uma carga de corrente alternada. Ou você tem uma fonte de corrente alternada e precisa acionar uma carga de corrente contínua. Ou você tem uma fonte com uma corrente alternada numa determinada frequência, com uma determinada tensão, e você tem uma carga que precisa de uma outra característica de tensão e frequência. Então o conversor ele vai atuar nesse sentido aí. Um exemplo disso, se a gente estiver fazendo uma conversão de uma tensão AC, né, para um lado DC, para alimentar uma carga DC, então a gente tem um retificador, né? Então a gente está convertendo o AC para o DC. E se a gente estiver fazendo o contrário, eu tenho aqui uma geração DC, e aí eu preciso fazer uma adequação desse sinal para transformá-lo em alternado, aí eu tenho o inversor de frequência. Então, os retificadores a gente estudou no início do semestre, aqueles retificadores de meia onda e de onda completa. A gente vai estudar agora um tipo específico de componente que faz com que essa retificação possa ser controlada mais ainda do que a gente já tinha feito anteriormente. Tá? E os inversores são os circuitos que são utilizados, por exemplo, nas células fotovoltaicas, né, para a gente poder aproveitar a energia solar que ela é gerada em corrente contínua para a gente conseguir utilizá-la e distribuí-la em corrente alternada, tá? Corrente e tensão alternadas. Aqui estão as diferentes formas, né, todas as formas possíveis aí que a gente tem de conversores. Então, eu posso ter uma forma de onda, né, uma tensão e uma frequência alternadas, e eu quero converter isso numa fonte de corrente contínua para poder aproveitar isso numa carga que funciona só com corrente contínua. Então a gente tem o retificador, que seria aquela fonte de 12 volts aí, fonte de 5 volts que a gente está acostumado. Eu também poderia ter, no caso aqui, eu tenho uma fonte de corrente contínua de uma tensão e eu queria transformar numa fonte de corrente contínua de uma outra tensão. Aqui a gente tem os reguladores de tensão, que a gente já estudou lá, que são feitos com Zener, mas sob o ponto de vista da eletrônica de potência, a gente está mais interessado nas fontes chaveadas, né? que são chamados os choppers, que fazem com que, dada uma tensão contínua num determinado valor, eu consiga fornecer ou converter essa tensão para qualquer outro valor, conforme a carga precise desse valor. Tá? Eu posso ter também, como eu disse, né, um inversor para células fotovoltaicas. Então eu tenho aqui a geração de energia, uma energia em corrente contínua, em tensão em corrente contínuas, mas eu preciso colocar, por exemplo,
na rede alternada para poder alimentar todo o sistema elétrico, né, que em corrente alternada que faz parte da nossa residência, ou mesmo colocar isso para o DME, né, que é o nosso distribuidor aqui da cidade, para que ele possa, entrando no sistema dele, que é um sistema de corrente alternada, ele possa distribuir isso. Então eu preciso de construir os inversores. Então aqui eu tenho uma conversão de corrente contínua para corrente alternada. E finalmente eu posso precisar também converter de corrente alternada para corrente alternada em casos que eu preciso controlar motores, né, velocidade, o acionamento deles, ou mesmo casos mais simples em que na nossa casa a gente tem as lâmpadas incandescentes, eu quero controlar a luminosidade ou o calor que elas estão emitindo através dos dimmers. Então aqui eu estou convertendo uma forma de onda alternada em outra alternada também, mas com características de tensão e às vezes de frequência também diferentes. Bom, como é que eu consigo fazer essa conversão, né? Assim, eu preciso controlar a potência que eu estou entregando nessa carga aqui. Então vamos imaginar que eu tenho uma carga, isso aqui seria um resistor talvez utilizado aí para manter a temperatura de um determinado processo constante. Então eu preciso estar aquecendo, ou seja, entregando potência, mais potência para esse resistor para ele aquecer mais, para poder elevar a temperatura, ou diminuindo a potência entregue para ele diminuir a sua temperatura e assim eu tenho uma capacidade de ajuste aí do meu sistema. Então vamos imaginar que eu preciso fazer esse controle. Eu tenho aqui uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação, se eu ligar direto no resistor, não vai ter um controle, né? Eu vou ter aí a potência que ele vai dissipar, vai ser o VCC ao quadrado dividido pelo R, e essa potência vai ser fixa, ele vai ficar com aquela potência lá. Para eu ter uma capacidade de controle, eu tenho que colocar alguma coisa entre a minha fonte e a minha carga, de maneira que eu consiga atuar nesse fluxo, nessa entrega de potência para o meu resistor. Nesse caso, a primeira aproximação, a primeira ideia que a gente teria é fazer isso através de um reostato. O que é um reostato? É um outro resistor com uma parte ajustável, né? E que conforme o valor que eu colocar com esse resistor aqui, eu posso controlar desde 100% da potência entregue, né, da minha fonte aqui ser 100%, até um valor mínimo, de maneira que a temperatura da minha carga possa variar. Então aqui tem um exemplo de como é que a gente pode fazer isso, e vamos ver se isso é eficiente. Essa é a primeira e mais simples forma da gente fazer um controle de potência para entregar para uma carga. Então aqui eu tenho uma fonte DC, ela está fornecendo energia para uma carga de 10 ohms. Então o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular a potência entregue na carga, ou seja, o que é que o meu resistor RL aqui vai estar dissipando, né? Vai estar recebendo, a potência dissipada no reostato, como isso aqui também é uma resistência, à medida que passa a corrente ele também dissipa potência, a potência total fornecida pela fonte, que nesse caso aqui, como eu só tenho elementos resistivos, vai ser a soma dessas duas potências, é a potência que eu preciso entregar, né, que a minha fonte precisa entregar. E a eficiência do meu sistema. O que é eficiência? A eficiência é dessa potência total que a fonte está fornecendo, quanto que realmente está sendo aproveitado na carga para fazer o que eu quero, para fazer o trabalho que eu preciso. Para isso, a gente vai fazer uma variação do reostato desde o zero, passando por 10 ohms e depois em 100 ohms. Então, o que vai acontecer aqui de uma maneira mais qualitativa? Em zero, não existe esse reostato, é um curto-circuito, então eu estou na potência máxima, a carga está recebendo a minha potência máxima. À medida que eu vou aumentando o valor do meu reostato, eu vou tendo uma queda de tensão aqui que também vai fazer sobrar menos tensão para a minha carga. Como potência é V ao quadrado sobre R, quanto menos tensão eu tiver aqui, menor vai ser a potência, portanto eu consigo ir diminuindo a potência dissipada nesse resistor. É uma ideia bem simples, né? Só que ela tem algumas coisas que atrapalham aí em termos de eficiência. Vamos estudar isso então. Então como é que eu poderia calcular isso aqui? Para eu calcular, eu preciso lembrar das fórmulas de potência, né? Que potência em cima de resistores aí é
a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então a potência total da minha fonte, que ela está entregando, como ela é a única fonte que tem aqui, vai ser o meu VCC ao quadrado dividido pela resistência equivalente. Como eu tenho dois resistores em série, é só somar. Então aqui eu estou chamando de RR a resistência do reostato, mais o RL. Então a potência total, nesse caso aqui é bem simples da gente calcular, é simplesmente VCC ao quadrado dividido por RR mais RL. E a potência dissipada na carga? A potência dissipada, eu estou chamando aqui de PL ou Pload, vai ser VL, que é a tensão em cima do meu resistor RL. Então aqui eu vou ter um VL ao quadrado dividido pelo RL, que até são as equações lá vindas da lei de Ohm. Como eu tenho um circuito em série aqui, eu posso calcular o meu VL através de divisor de tensão, que seria VCC vezes o RL dividido por RR mais RL. Se eu fizer essa substituição, no final das contas eu vou ter que a potência que chega nesse resistor aqui, RL, vai ser VCC ao quadrado vezes RL dividido por RR mais RL ao quadrado, tá? Então essa é a potência que está chegando. Isso aqui é o que está realmente sendo transformado em alguma coisa útil dentro do meu processo. A potência dissipada no reostato, a fórmula é muito parecida, só que agora eu tenho aqui que calcular a tensão que fica em cima do meu reostato, que seria aqui uma tensão VR, e aí eu poderia ter uma dedução equivalente, né, que a gente fez no anterior, só substituindo no lugar do RL, a gente coloca o RR aqui, mas a fórmula é a mesma, né, então os passos de dedução são os mesmos. Então eu teria aqui como potência total essa expressão, a potência dissipada no reostato essa expressão e a potência dissipada no meu resistor de carga esta expressão aqui. Agora, utilizando essas expressões e os valores que o exercício está pedindo, né, que são para VCC de 100 volts, para um RL, que é a minha carga de 10 ohms fixo, e aí eu vou variar o meu reostato de 0, né, o primeiro valor, depois para 10 ohms, depois para 100 ohms. O que está acontecendo aqui? Primeira coisa, o que a gente percebe é que se a gente olhar a potência na carga, que é o que eu realmente estou interessado, eu estou diminuindo essa potência à medida que eu aumento o meu resistor, que era o que eu queria mesmo, né? O meu reostato aqui, à medida que ele aumenta, vai entregando cada vez menos potência para a minha carga, que é o resistor RL. Então aqui, quando o reostato está em zero, no mínimo dele, eu estou entregando 1000 watts, quando ele está com 10 ohms eu estou entregando 250 watts, e quando ele está em 100 ohms eu estou entregando 8 watts. Então é uma redução significativa, né, à medida que eu vou aumentando o meu reostato. Então realmente eu estou fazendo um controle desse fluxo. Só que se eu fizer a relação entre esta potência que está chegando na minha carga aqui e a potência total gerada pela minha fonte, olha o que acontece, né? A potência total gerada, que é dada por essa expressão aqui, ela vai depender basicamente dos valores do reostato. Então eu vou ter aqui 1000 watts, 500 watts e 91 watts. Então na primeira situação com o reostato em curto-circuito, toda a potência que a minha fonte está gerando está indo para resistência de carga, porque nada está sendo dissipado aqui. E aí se eu fizer a divisão entre a potência efetiva da carga dividido pela potência total que eu estou gerando, isso aqui é a medida da eficiência do meu conversor, tá? Que ele está conseguindo aproveitar. Essa aqui é potência ativa, né? Só para vocês aí lembrarem, né? Teria potência reativa, mas aqui realmente faz o trabalho a potência ativa, tá? Então, se eu fizer essa divisão, eu teria 1000 watts gerados, 1000 watts consumidos, 100% de eficiência, maravilha. Só que à medida que eu vou diminuindo a potência na carga para poder controlá-la, olha o que acontece com a minha eficiência. Eu estou gerando 500 watts para aproveitar 250. Onde está ficando o restante? Sendo dissipado em cima do reostato. Como o reostato não é o meu processo final, ele é só um meio de controle,
essa potência dissipada ela está sendo perdida, né? Eu não estou utilizando ela de uma maneira útil. Então a minha eficiência cai para 50%. E à medida que eu aumento mais ainda a resistência do reostato, vai dissipando mais potência no reostato e menos na carga. Está diminuindo a potência na carga, maravilha, só que a relação entre a potência que está sendo aproveitada e a potência total gerada, no caso de 100 ohms aqui, a eficiência é de 9%. Então a gente vê como que cai à medida que eu vou fazendo esse controle aí. Então não é uma forma adequada fazer controle de entrega de potência, né, através de um reostato, justamente porque ele vai dissipando potência aqui e essa potência que ele dissipa não é uma potência útil. Aqui, se a gente for pensar de uma outra forma, quer dizer que eu estou jogando fora 91% da potência gerada e aproveitando somente o restante em cima do meu reostato. Então, é uma fonte que é muito ineficiente, né? A eficiência da transferência de potência nesse caso aqui é muito baixa. Como é que a gente muda isso? E é o que a eletrônica de potência traz de abordagem nova para conseguir fazer esse controle. Ao invés da gente colocar um reostato, a gente vai colocar aqui uma chave que fica abrindo e fechando. Tá? Então, quando a chave está fechada, eu estou aplicando 100 volts em cima do meu resistor RL. Quando a minha chave estiver aberta, não passa corrente, então eu tenho 0 volt em cima do meu RL. E como é que eu faço o controle dessa potência, né? Com a chave fechada, se ela ficar permanentemente fechada, quer dizer que eu estou na potência máxima, porque a minha carga ela vai estar ligada diretamente na minha fonte todo o tempo. Quando a chave está aberta, eu estou com 0 de potência em cima da carga, então seria a potência mínima. E para variar de 0 até 100, o que eu faço? Eu vou abrindo e fechando a chave periodicamente, de forma que nesse ciclo, né, de tem hora que tem 100 volts, tem hora que tem 0, eu vou ter aqui uma potência média sendo dissipada em cima desse resistor. A gente pode pensar até em termos de uma temperatura média dele. E eu consigo, conforme a relação do tempo em que a chave fica fechada para o tempo que ela fica aberta, ou o tempo total, né, desse ciclo, eu consigo fazer com que a potência fique muito baixa ou chegue até 100% de aproveitamento. Então, se eu fizer aqui uma forma de onda, né, em cima da tensão que está sendo aplicada na carga, eu vou chamar aqui, quando a chave estiver fechada, eu tenho VCC. Ó, Vx é a tensão em cima do meu resistor de carga. Então, quando a chave estiver fechada, eu tenho VCC aplicado. E quando a chave estiver aberta, eu não tenho nada aplicado. Eu vou fazer isso de uma maneira periódica. De quanto em quanto tempo? Vou fazer isso de tesão em tesão, segundos, tá? Então, esse aqui a gente chama de período de chaveamento. E esse tempo em que a minha chave fica fechada e deixa passar a potência dentro desse período aqui, eu vou chamar isso de T-on, que é o tempo que o meu circuito está ligado. Ele está recebendo potência da minha fonte. Então, olha que interessante. Se a gente começar a ver aqui, se eu variar o T-on, né, se eu fizer um T-on aqui bem curtinho, ele vai passar uma pouquíssima parte do tempo com a chave alimentando a resistência e uma grande parte do tempo com ela aberta. O valor médio da potência dissipada vai ser menor, né? É como se o resistor tivesse pouco tempo para esquentar e muito tempo para esfriar. E o contrário pode acontecer também. Se eu aumentar o meu T-on, né, mantendo o tesão aqui, eu posso manter a chave fechada por mais tempo e eu deixo ela aberta no intervalo menor de tempo, de forma que aqui ele passa mais tempo esquentando o resistor, ou seja, dissipando potência, recebendo potência, do que desligado, que seria que ele não tem potência nenhuma chegando para ele estaria esfriando, né? Então a gente consegue fazer uma variação da potência em cima do resistor desde 0%, né, ou seja, 0 watt, até 100% da minha potência, que aí eu precisaria calcular aqui com os valores, mas seria VCC ao quadrado dividido por RL, né, que seria 100% da minha potência durante todo o tempo
sendo aplicado no meu RL. Bom, será que isso aí é mais eficiente do que fazer com o reostato? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente tem que calcular as potências que estão sendo pedidas aqui no exemplo. Então, a gente tem uma fonte DC também, a mesma fonte, a mesma resistência de carga. Vamos determinar a potência entregue à carga, a potência dissipada na chave. Aqui tinha um reostato, eu vou colocar a chave, então vamos ver o que gasta aqui em cima dessa chave, porque o que gastar aqui é o que eu estou jogando fora. E a potência total fornecida pela fonte vai ser a soma das duas potências médias aqui de um lado e de outro. E aí eu vou fazer em várias situações até para poder ver como é que está sendo esse controle. Então, vou fazer aqui com a chave aberta, totalmente aberta, que seria não estou fornecendo potência nenhuma. Depois eu vou ficar abrindo ela e fechando com uma relação de 20%, ou seja, dentro de um período total fica 20% acionada a chave fechada e 80% aberta, tá? Nessa forma de onda, nessa forma de onda aqui eu teria 20% aqui em cima e 80% lá embaixo, então seria mais ou menos esse pedacinho aqui que eu tinha desenhado. Depois eu vou fazer para 50% do tempo fechado e 50% aberta e 100% do tempo fechado, que seria a potência máxima. Vamos calcular todas essas potências para a gente ter uma ideia, primeiro do controle de potência e depois do aproveitamento, da eficiência que eu preciso calcular para ver se melhorou alguma coisa em relação ao reostato. Então vamos lá, para a gente poder fazer esse cálculo, né? Como a gente fez lá no reostato, a gente tem que calcular a potência total fornecida aqui, a potência que está sendo dissipada nessa chave e a potência que está sendo utilizada na minha carga, para a gente poder comparar. Óbvio que a potência que a minha fonte está entregando vai ser a soma dessas duas aqui. Então, começando pela chave, como agora eu tenho uma forma de onda dentro de um intervalo de tempo aqui definido e eu tenho uma variação da minha tensão, não é mais uma tensão constante, eu preciso calcular a minha potência através de uma integral no tempo, né? Como aqui é um sinal periódico, eu preciso calcular, basta que eu calcule dentro de um período e aí eu consigo achar qual que é o valor médio da minha potência que está sendo entregue. Aqui é o valor médio da tensão, fica simples de ver, né? O valor médio da tensão seria VCC vezes a relação entre o T-on dividido pelo Tsão, mas em termos de potência, como é que seria isso? Bom, para a gente calcular a potência média dentro de um período, é só fazer o quê? A integral, né? Dentro desse período, então 1 sobre T, que seria a média, né? Dentro desse período de quem? Da tensão que está no meu componente, vezes a corrente que passa pelo meu componente, dentro do intervalo do tempo em que o meu componente está sendo acionado. Tá? Então, nesse caso aqui, a minha chavinha, né? Eu vou ter uma tensão em cima dela, que eu estou chamando aqui de Vs, e vai também circular uma corrente através dela, que eu estou chamando de IS. Essa IS vai ser a mesma da carga, né, porque é o circuito em série, mas só para poder diferenciar. Então vamos ver as duas situações aqui. Com a chave fechada, quanto vale o VS? Chave fechada seria curto-circuito aqui, portanto o meu VS é zero, né, a tensão em cima de um curto-circuito é zero. E a corrente? Olha, a corrente é a corrente total, que vai dar VCC sobre RL. Se eu multiplicar um pelo outro, né, como o VS é zero, o meu resultado vai ser zero. Então, com chave fechada, esse termo aqui dá zero e, portanto, a potência dissipada com a chave fechada vai ser zero. E quando que a chave, né, quando ela estiver aberta, o que acontece? Quando ela estiver aberta, a gente tem a seguinte situação. Chave aberta, não vai circular corrente. Então, eu tenho 0 ampere aqui passando, né? O meu IS vai ser zero, porque não vai circular corrente. E a tensão que vai aparecer aqui vai ser a tensão nos terminais, que justamente por não ter tensão, queda de tensão nesse resistor, vai ser a própria tensão da fonte. Então, vai aparecer VCC entre esses dois pontos aqui. Mais uma vez, se eu multiplicar agora VS vezes IS, agora o meu IS é zero, fazendo com que o meu resultado também seja zero. Então, o que eu vejo? Que independente se a chave estiver fechada ou aberta, né, e nesse caso aqui eu estaria fazendo com ela fechada, né, só o T-on, esse resultado aqui vai ser zero, então nem preciso fazer aquela integral,
a minha potência dissipada na chave vai ser zero sempre. Ora eu estou com zero de corrente, ora eu estou com zero de tensão. Isso faz com que durante todo o tempo eu teria uma potência zero. Isso para uma chave ideal, tá, pessoal? Depois a gente vai ver os casos reais em que a gente tem alguma perda aí também. Muito bem, então vamos agora para calcular a potência no resistor. Então, dada essa forma de onda aqui com a chave abrindo e fechando, para a gente saber a potência média, a gente tem que pegar a tensão em cima do meu resistor, que eu estou chamando aqui de Vx. Quando a chave estiver fechada, que é quando ele vai estar dissipando potência, né? Porque nesse período de tempo aqui a minha tensão é zero, então essa integral vai dar zero. Então eu só preciso calcular de 0 até T1 para ela ter um valor diferente de zero. Então durante esse primeiro tempo aqui, a minha tensão é uma tensão constante, vale VCC, que é quando a chave está fechada, e a corrente que passa ali é VCC sobre IR, RL. Então, multiplicando esses dois caras aqui, esses aqui são constantes, eles saem da integral. Então, vai ficar uma integral de 1 sobre t de 0 a t1 dt, que vai ser VCC quadrado sobre RL, esses termos saíram da integral, e o resultado da integral mesmo vai ser t1 sobre tzão. Esse t1 sobre tzão é a relação entre o tempo que fica a chave fechada, ou seja, a potência sendo entregue, e o tempo total do período de abertura e fechamento da chave, tá? Que é o tzão aqui. Essa relação T1 por tzão ela é chamada de Duty Cycle. Talvez vocês já tenham ouvido falar isso em outras disciplinas. Ou ciclo de trabalho, né? E é o grande fator aqui para poder regular a potência que eu estou entregando para a minha carga. Por quê? Isso aqui é constante, né? A minha carga não varia, a minha tensão de alimentação não varia. Então, como é que eu consigo entregar mais ou menos potência para a minha carga? Se isso aqui é constante, o meu período de chaveamento normalmente é constante, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o T1, fazendo com que T1 sobre T seja variável, né? Então, por exemplo, quando o T1 ele é igual ao T, ao Tzão, eu tenho 100%, né? Esse valor aqui vai dar 1, então é a potência máxima. À medida que eu vou diminuindo aqui, eu posso ter 80%, essa relação, né? Pode ser 80%, 60%, até chegar em zero, de maneira que eu estou pegando 80% da potência máxima, 60%, e conseguindo controlar a potência que está sendo aplicada através dessa variação aqui da relação entre T1 e Tzão. Então, a minha potência em cima da carga vai ser um valor constante, que seria a potência máxima aqui, VCC quadrado sobre RL, vezes D, que é o Duty Cycle do meu sinal aplicado à chavinha. A potência total, como eu falei, vai ser a potência dissipada na chave, o PS, mais a potência na carga, que é o PL, o payload. A potência na chave, ela é zero sempre, portanto, a potência total que eu vou ter, que a minha fonte vai precisar fornecer, é praticamente, né, a potência que está sendo dissipada na minha carga. Então aqui a gente já vê uma grande diferença, né? Se a minha eficiência ela é dada por a potência que eu estou realmente utilizando na carga, potência ativa, dividido pela potência que está sendo gerada, total, ou fornecida, se uma é igual a outra, eu já cheguei na eficiência de 100%. Então eu não tenho perda. Do ponto de vista conceitual, isso já era previsível, né? Se essa chave não perde quando ela está aberta e nem perde quando ela está fechada, então eu estou aproveitando sempre a potência, né? Eu nunca estou perdendo nada. Então a potência total vai ser a mesma potência que eu já tinha calculado para a minha carga, vai ser VCC quadrado sobre RL vezes o Duty Cycle. Então, aplicando nos exemplos, nos valores dados pelo exemplo, com o VCC de 100 volts, né, o RL de 10 ohms, que é a minha carga, e fazendo aqui a variação do Duty Cycle, então aqui fazendo de 50, né, sempre fechada, 100% do tempo ativo, 50% do tempo ativo, fechado, 20% do tempo fechado e sempre aberta. Eu teria aqui um Duty Cycle, né, se a gente fizer aquela relação de T1 sobre Tzão, 100%, 50%, 20%, 0%. A gente já viu que não dissipa nenhuma potência em cima da chave. E aí, qual é o valor da potência entregue na carga?
que é exatamente o valor da potência total, né? Então, eu teria com 100% da chave fechada uma dissipação de 1000 watts, 50% 500 watts, 20% 200 watts, tá vendo como é proporcional, né? E sempre aberta, nada sendo consumido lá. E a relação, como eu falei para vocês, o aproveitamento é de 100% da minha potência. Então, a potência que eu preciso fornecer, ela é aproveitada integralmente aonde eu preciso. E ainda assim eu consigo fazer o controle, né? Eu passei aqui desde 1000 watts até 0 watt sem perda. Então, essa é a maneira mais eficiente de fazer um controle de potência, porque a eficiência na transferência de potência ela é muito alta. E o que é essa chavinha? Essa chavinha são os componentes eletrônicos, que podem ser transistores, pode ser diodo, né? A gente tem os diodos que a gente consegue controlar quando é que ele conduz e quando é que ele não conduz. Eu vou explicar isso para vocês também. Que fazem parte da família dos tiristores, que esses são os componentes novos que vocês vão aprender. Então, o nosso objetivo aqui é só mostrar o fundamento, né? Mas o componente que a gente coloca aqui, a gente com o circuito de controle, fazendo ele conduzir ou cortar, a gente consegue fazer esse controle de fluxo de potência entregue para essa carga. E é exatamente isso que a eletrônica de potência faz, tá? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente fica por aqui. No próximo eu vou continuar explicando a respeito do que são os tiristores e dando mais informações a respeito das chaves reais, né? A gente fez todo esse cálculo aqui como chave ideal, mas no mundo real as coisas não são tão fáceis como está mostrado aqui. A gente tem uma pequena perda e isso vai ser mostrado no próximo vídeo.